Fala, amigos, saudações de paz para todos. Mais uma meditação da poderosa palavra de Deus para o seu coração. E eu quero hoje falar acerca de uma palavra que está escrito em Lucas capítulo 13, o versículo 32, que vai dizer assim: E lhes respondeu: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Louvado seja Deus. Aqui no capítulo 13 do evangelista Lucas, nesse versículo que a gente acabou de ler, versículo 32, vai falar sobre uma palavra, um recado, dois recados. Primeiramente, um recado que Jesus recebe de um grupo de fariseus acerca do ódio de Herodes. E o segundo recado é o que Jesus manda de volta pelos próprios fariseus ao Herodes. Herodes, o Antipas. Esse Herodes aqui não era aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas. Esse Herodes aqui é o Antipas, é o filho do Herodes o Grande. Herodes o Grande é exatamente aquele que mandou matar as criancinhas de 2 anos abaixo. E esse aqui é o filho dele, o Herodes o Antipas, o que mandou matar o profeta João Batista. E agora está mandando um recado de ameaça de morte ao Senhor Jesus. Jesus recebe esse recado e manda outro de volta, chamando Herodes de raposa, se referindo a ele como uma espécie de raposa. Diga àquela raposa que eu expulso demônios, efetuo curas. A ameaça de Herodes Antipas era exatamente para intimidar o Senhor Jesus e parar a sua maravilhosa obra, a sua perfeita obra. Jesus mandou um recado dizendo que não vai parar, não vai parar. Não é ele que vai parar o Senhor Jesus. E se refere a Herodes como uma espécie de raposa. O que isso quer dizer? Diga àquela raposa. Jesus estava se referindo a Herodes como uma raposa, estava falando do seu instinto destruidor. Parece que essa geração era o mal que havia nessa família do Herodes. Eles tinham o instinto de matar, de destruir, de desfazer, de eliminar, sabe? Herodes, ele era obcecado pelo poder, tanto pai quanto filho. Era obcecado por poder. Ele queria ficar no poder acima de tudo. E se ele se sentisse ameaçado por alguma coisa, ele mandava eliminar na hora os seus adversários. E o Senhor Jesus se refere a ele como uma raposa. Diga aquela raposa que eu não vou parar. Na cultura judaica, raposa é um animal astuto,
é um animal destruidor e é um animal covarde, muito covarde, sem honra nenhuma, insignificante e cheio de engano. Um animal que destruía, tinha prazer em destruir. Salomão faz menção das raposas e também das raposinhas que destruía as vinhas no período em que elas estavam florescendo. Ele escreve isso, o Salomão, fala isso. Ezequiel também fala das raposas, se referindo aos falsos profetas que profetizava acerca das adivinhações e que viviam, se escondiam nos desertos. Ele fala sobre isso, engano. Então Jesus está se referindo a Herodes como uma raposa sobre o seu instinto. E ao chamá-lo de raposa, Jesus está escancarando realmente quem o Herodes é, quem ele é por dentro, a podridão que ele é por dentro, o ser que ele é por dentro. Então Jesus aqui estava saindo superior. Ele está humilhando o Herodes, o Antipas. Se o Senhor Jesus fosse nordestino, naquela época, ele dizia assim: diga aquele filho de uma égua que eu não tenho medo dele, que ele não vai me esbarrar, aquele cara lavado. Era assim que ele se referia se ele fosse nordestino. Jesus, ele disse para os fariseus, dizer a Herodes, que ele não ia parar. A obra não ia parar. Ele ia continuar, expulsando os demônios, efetuando curas, maravilhas. E que no terceiro dia, ele seria consumado. Ou seja, ele ia cumprir tudo aquilo que estava escrito sobre ele. Se o diabo não estava parando, se as lutas não estavam parando, imagine o Herodes. Então, Jesus deu esse recado, se referindo a Herodes como uma raposa. Eu quero te dizer que o poder de Deus, quando vem sobre a vida de um homem, quando é lançado sobre a vida de um homem, a missão que Deus tem para uma pessoa, a pessoa tem que executar. Vêm os opositores, vêm os inimigos, mas a gente tem que ficar de pé e crendo que Deus fará a obra acontecer. Não pare, não desanime, não olhe para os Herodes da vida. Siga o seu propósito, siga com fé e Deus confirmará os teus passos. Deus te abençoe.